Corretor de imóveis, finalmente chegamos aqui na nossa aula, onde vocês vão ver alguns prints dos meus atendimentos reais de uma campanha aí que eu gerei 23 leads, agendei 3 visitas e fiz uma venda. Vocês vão ver aqui alguns prints de algumas conversas principais que eu tive aqui com alguns clientes e vocês vão ver eu aplicar tudo aquilo que eu ensinei em todas as aulas aqui desse módulo, né? E vocês vão ver que, de fato, o método é comprovado, né? Não é algo que eu tirei da minha cabeça, não é algo que eu vi em outro curso, não é algo que eu acho que pode dar certo, não. É algo que, de fato, funciona com prints reais aqui dos meus atendimentos. Então, vamos lá para a tela do meu computador. Estou até num lugar diferente aqui agora, porque como as letras são menores, eu preciso ficar aqui na frente da tela do computador. Mas acompanhem comigo aí, tem vários prints de várias situações e a gente vai comentar cada atendimento aqui, beleza? Vamos começar pelo Edilson, aqui no canto direito, tá bom? Depois a gente vai para o Cláudio. Por que eu vou começar com o Edilson? Porque é o seguinte, lembra que eu falei em uma das primeiras aulas aqui desse módulo, eu falei que existem 2 tipos de atendimento, né? Tem o atendimento que você recebe o lead direto no seu WhatsApp, ou seja, o cliente clica no anúncio e já está falando direto com você, ele sabe que clicou em um anúncio e ele sabe que vai conversar com um corretor porque foi direto para o seu WhatsApp. E existe a outra opção, que é o que eu estou fazendo muito ultimamente, que é formulário de cadastro, onde o cliente coloca o nome, e-mail e telefone dele, esse cadastro entra no meu CRM, eu recebo a notificação aqui que esse lead entrou, eu preciso salvar esse lead nos meus contatos e eu fazer contato com esse cliente, ou seja, é um contato que eu vou ter que fazer com o cliente, não o cliente entrou ali em contato comigo. Eu acho melhor pelo seguinte motivo, não é nem questão de estratégia de tráfego não, porque tanto a campanha de formulário quanto a campanha de WhatsApp, elas são muito assertivas, não existe uma melhor do que a outra. Mas eu gosto demais, por quê? Antes de analisar aqui o primeiro atendimento com o Edilson, eu sei que você já está curioso e olhando aí, né? Mas vamos com calma. Qual é o ponto principal que eu busco no primeiro atendimento? Qual é o ponto estratégico principal que eu busco no primeiro atendimento? É receber a mensagem do cliente, é fazer ele me responder. Como que eu faço ele me responder? Vocês vão ver aqui que praticamente todos os clientes me respondem, e rápido ainda, hein? Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro ponto, o que não fazer, né? Eu sempre falo isso, o que não fazer? Quando o cliente entrou ali no seu CRM ou a imobiliária te passou esse lead, você salvou o contato e você vai fazer o primeiro contato, evite um primeiro texto comercial. A maioria dos corretores fazem assim, o lead entrou, né, o Edilson entrou, caiu lá no meu CRM, salvei o contato dele, vou mandar a primeira mensagem para o Edilson. Aí o corretor vai lá e escreve, bom dia Edilson, aqui é o corretor Rogério Fernandes, da imobiliária tal, o motivo do meu contato é referente ao anúncio que o senhor clicou da casa tal, estou aqui à disposição, e aí às vezes o corretor já até manda ali, né, gostaria de agendar uma visita, ou manda algum outro tipo de informação, ou seja, é um texto comercial. E os textos comerciais, eles têm a tendência do cliente não responder. A cada 10 clientes que você manda um texto comercial ali, 1 ou 2 vai te responder, porque lembra que a gente não é prioridade para o cliente. Então, quando ele recebe um texto comercial, mesmo que ele lembre que ele clicou em um anúncio, mesmo que ele tenha o real interesse naquele imóvel, ele tende a deixar para depois. Não é nem não te responder às vezes de propósito, mas ele, como é um contato comercial, ele tem a tendência a deixar para o segundo plano para responder depois, porque lembra, né? Ele está na correria do dia a dia, ele vai preferir responder as prioridades, os contatos que estão salvos na agenda dele, o grupo de família, o amigo, a pessoa do serviço, do trabalho dele. Só que o contato
comercial, com uma abordagem comercial, espanta o cliente no primeiro contato. Ele não se sente na obrigação de te responder naquele momento. E aí fica até mais difícil você tentar um follow-up depois, sendo que você nem criou uma conexão com esse cliente. Você vai se passar por um chatão ali tentando fazer follow-up. Qual que é a estratégia, então, para conseguir esse primeiro contato do cliente? Até marca no papel isso aí. O primeiro objetivo do primeiro contato: obter uma resposta do cliente. Quando o cliente te responde, as próximas mensagens que você mandar, ele se sente mais na obrigação de continuar conversando e não te deixar no vácuo do que uma mensagem comercial. A mensagem comercial ele pode visualizar e falar o seguinte: deixa para depois, né? Não criei nenhum vínculo, não conversei, não respondi nada, deixa aqui para depois. E desse jeito aqui que eu faço, não, todos os clientes respondem. E por responderem, fica mais fácil eu dar continuidade na conversa. Esse é o ponto estratégico. Como que eu faço isso? Vamos aqui no Edilson. Eu salvo o contato do cliente na minha agenda e falo aqui, ó: bom dia, esse número é do Edilson? Mandei 9 e 6. 9 e 9 ele me respondeu. Vocês já viram um lead responder tão rápido assim? 3 minutos e o cara respondeu. Por quê? Porque eu gerei curiosidade nele. Ele pensou, os clientes pensam o seguinte: quem é esse cara que tem o meu contato e sabe o meu nome? Então o cliente fica curioso, ele vai te responder. Imagina uma pessoa te mandando mensagem, te chamando pelo nome e você não tem o contato salvo dessa pessoa. Com certeza você vai responder a mensagem porque você vai ficar curioso para saber quem é, né? Então ele respondeu aqui: bom dia, sim. E olha só, de agora em diante, a cadência no meu atendimento. Não tem textão pronto, textos curtos com perguntas curtas para identificar jornada de compra, para identificar algumas questões aqui que façam sentido para o cliente. Vamos lá. Prazer, ele me respondeu, né? Prazer, me chamo Rogério. Você preencheu um formulário com interesse nos apartamentos que estão lançando em Santa Bárbara. Você é de Santa Bárbara mesmo? Eu sempre gosto de transmitir essa responsabilidade para o cliente, né? Você preencheu o nosso formulário. E aqui eu fiz uma perguntinha no final. Você é de Santa Bárbara mesmo? Ou poderia perguntar aqui, ou eu já poderia mandar alguma outra informação, né? Como, por exemplo, você preencheu o nosso formulário, temos apartamentos de 2 e 3 dormitórios. É isso mesmo que você procura? Textinho curto que faça ele me dar respostas rápidas e simples. Vocês vão perceber aqui que todas as minhas conversas eu faço perguntas curtas e o cliente me dá respostas mais curtas ainda, o que facilita o atendimento, que faz fluir o atendimento e eu não me passo por um cara chatão que está tentando empurrar alguma coisa no cliente. Vocês vão ver que a conversa flui, a conversa tem propósito, a conversa tem cadência, tá? Então vamos lá. Ele respondeu sim. Olha só, você é de Santa Bárbara mesmo? Sim. Quando você consegue a primeira resposta da pessoa, ela vai continuar a conversa. Vocês vão ver aqui, todas as minhas conversas fluem. Bacana, fica ali próximo da Avenida da Amizade, excelente localização. Estamos com excelentes condições de lançamento, são apartamentos de 2 quartos com varanda. Está dentro do que você procura? Você pode passar? Ele não respondeu que sim nem que não. Você pode passar? E aí, olha só a minha pergunta aqui depois. Você já chegou a fazer alguma simulação para saber o valor de entrada, parcela? Aqui a gente está parcelando a entrada em até 72 vezes. E aqui depois eu continuei ali, que é... cortou esse print aqui, mas enfim, o que eu coloquei nessa frase? Estou identificando o quê? A jornada de compra do cliente. Você já chegou a fazer alguma simulação? E aqui tem ainda aqui 2 conversas com o Edilson. Eu acho que está só um pouquinho fora de ordem aqui, mas dá para vocês entenderem aqui como que desenvolve, né, o atendimento. Aqui eu falei para ele, eu posso fazer para você uma pré-análise, não preciso nem de dados pessoais, só para você ter uma boa noção. Tem corretor que já é afobado, já quer pedir CPF para ver se o cliente está com o nome sujo para não perder tempo com o cliente. O cliente vai passar o CPF para um cara que ele nunca viu na vida. Então,
Lembram das aulas que eu falei? Sem pôr pressão. No WhatsApp é devagarzinho, mostrando ali que você está interessado em ajudar e não em empurrar. Eu costumo dizer o seguinte, que esses clientes do WhatsApp, assim, eles são igual gato arisco, né? Vocês já tentaram agradar um gato arisco? Um gato que bateram nele a vida inteira? Tenta agradar um gato desse. Você vai chegar colocando a mão no gato, tem gato que parece o demônio da Tasmania. Tem uns vídeos na internet, né, que é incrível, assim. Já tentou colocar a mão, né, fazer um carinho num gato desse? Então, vai amansando devagarzinho, né? Uma hora você vai conversando, tenta fazer um carinho, vai conversando ali. Um dia, uma hora, ele vai ficar mais tranquilo ali. Então, o cliente é igual ao gato arisco. Se você chegar chegando, colocando pressão, esquece, né? Esquece. Vamos agendar uma visita, me passa seu CPF, igual o vendedor de carro. Nossa, eu tenho uma birra de vendedor de carro, você clica no anúncio lá, o cara já quer o seu CPF já. Deixa eu ver aqui como que tá o seu score, me passa o seu CPF, né? Então é bem complicado. Então aqui, ó, eu deixo o cliente tranquilo, eu mostro para ele que eu sou profissional, eu mostro para ele que eu não vou acelerar ele, tô tranquilo, olha só. Eu posso fazer uma pré-análise, não preciso nem dos dados pessoais, só para ter uma boa noção. Você trabalha registrado, tem mais de 3 anos de carteira assinada, né? Eu fui fazendo as perguntas, ele foi me respondendo, perguntei a renda bruta dele no Lerite. Olha como que a conversa flui. E perceba que aqui, ó, mandei 9,53, ele foi me responder 10,18. Corretor, mandou a mensagem para o cliente? Calma, relaxa, vai conversar com outro cliente, vai fazer um follow-up, vai fazer uma ligação, vai ver se as métricas do seu anúncio estão boas. Não vai mandar a mensagem 9,53, deu 9,55, ficar mandando interrogação para o cliente. Ele está no tempo dele, calma, relaxa. Perfeito, vou fazer uma simulação e te mando em breve. Até eu demorei aqui um pouquinho para responder, olha só. Ok. Olha só, pessoal, 11:03. Ele foi me responder 11:44. Tá tudo bem, né? E aqui mandei bom dia, Edilson. Continua aqui para você ter uma noção, fica a entrada de tanto, mas só para você ter uma noção mesmo, para saber o valor exato da aprovação, preciso da sua documentação. Não vou pedir nada pelo WhatsApp de documento. Vamos marcar para você conhecer o decorado e conversar pessoalmente? Que dia você tem disponibilidade? 1 minuto depois ele respondeu, sim, vamos. Hoje à tarde você consegue? Que horas depois das 5:20? Pode ser 17:30? Sim, qual o endereço? Aí eu escrevi aqui, vou entrar numa reunião agora e já já te passo, tá bom? Na verdade, eu não entrei em reunião, não. Na verdade, eu liguei para a gerente da construtora para pegar o endereço certinho do plantão de vendas. E aqui depois eu passei para ele, né, o endereço, e aqui esse foi um dos clientes agendados, e a conversa flui. A conversa flui. Vocês percebem a grande diferença? Tudo que eu falei nas últimas aulas, a grande diferença de um corretor robô, que manda tudo pronto, de um atendimento personalizado. Vamos aqui para outros clientes. Depois a gente volta aqui no Cláudio, tá? Vamos aqui na Sussamar. Mesma estratégia para gerar curiosidade para ganhar a primeira resposta do cliente. Bom dia, Sussamar. Mandei 9:38, ela mandou 10:19. Bom dia. Prazer, me chamo Rogério, sou corretor, atendo toda a região metropolitana de Campinas. Você entrou pelo nosso anúncio em um lançamento de apartamentos em Santa Bárbara. Fica ali próximo da Avenida da Amizade, 2 quartos com varanda, condomínio fechado, entrada em 72 vezes e documentação grátis. Está dentro do que você procura? O que eu faço? Primeiro ponto, obter uma resposta. Depois, me apresento, falo o básico do empreendimento e pergunto, está dentro do que você procura? Eu não vou mandar aqui um texto com os 30 itens de lazer que tem no condomínio, eu não vou mandar. Eu vou devagarzinho, olha só. As outras informações eu vou passar para o cliente lá na mesa, né? Aqui a gente vende a visita, os corretores erram porque eles tentam vender o imóvel aqui, você tem que vender a visita. Na visita você vende o imóvel. E aí ela me mandou um áudio, e eu mandei um áudio longo até aqui para ela. Por quê? Primeiro ponto, eu só respondo com áudio se o cliente me manda áudio, tá? Segundo ponto, o meu áudio ficou mais longo um pouco porque ela
perguntou ali como que funciona o financiamento, que ela nunca tinha feito, como que usa o FGTS, ela fez algumas perguntas ali que eu tive que prolongar um pouco mais o áudio, tá bom? E aqui, vamos ver se tem mais conversa com a Sussamar. Não, vamos voltar aqui no Cláudio. O Cláudio foi o único que eu falei boa noite, falo com o Cláudio, e ele não ficou curioso para me responder. Vamos ver como que eu desenrolei isso aqui. Mandei de noite, 19h15. No dia seguinte, mandei de novo. Bom dia, Cláudio. Percebe que aqui eu não me desesperei. Mandei 7h15, não me respondeu. Tá bom, amanhã eu mando. Bom dia, Cláudio. Nada, 9h54, nada. Aí eu mandei aqui. Você clicou no meu anúncio, demonstrando interesse, mandei algumas informações básicas, e aqui já perguntei, ó, está dentro do que você procura? E aí ele me deu bom dia. Esse aqui é aquele típico cliente que, de certo, pensou assim, não, se ele não se apresentar, eu não vou responder, né? E aí ele deve ter se sentido mais aliviado, que eu me apresentei, né? Aqui, falei do apartamento. Na verdade, eu até cometi um erro aqui, porque eu nem falei o meu nome, né? Já coloquei aqui, mas tá tudo bem. Importante que eu consegui a resposta dele. E aí ele falou bom dia. Depois de 1 hora ele respondeu bom dia. Eu respondi bom dia de novo. E aí ele continuou a conversa. Esse aqui era um típico cliente que se eu mandasse o texto pronto, aí sim que ele nem ia me responder. Ele me perguntou aqui, né, qual o valor disso? Aí eu passei aqui o valor, está dentro, sempre finaliza, quando o cliente te pede algo, peça algo em troca, né? Por exemplo, qual o valor? Promoção de lançamento, 225 mil. Está dentro do que você procura? Né? Quando eu respondi uma pergunta dele, ele vai se sentir meio que ali na obrigação de responder a minha também. E são todos textos curtos, olha só. Aí, aqui depois, maravilha, você já chegou a fazer alguma simulação ou está começando a procurar agora? Aqui eu estou fazendo o quê? Identificando a jornada de compra. Tudo isso que eu ensino, estou ensinando aqui nesse módulo, que eu ensino nos treinamentos, eu fiz essa campanha para atender esses clientes aqui só para provar para vocês, para ter material, para mostrar para vocês que aquilo que eu ensino aqui nesse módulo funciona, tá? Então aqui vocês estão tendo a prova disso. Olha só, aqui eu perguntei, chegou a fazer alguma simulação ou está começando a procurar agora? Estou procurando, né? Não respondeu direito ali. Tem essa também, né? Alguns clientes não dão a resposta precisa ali no momento. Mas beleza, já identifiquei que é um cliente frio, né? Eu vou estar hoje lá atendendo um cliente às 17h30, que era o Edilson. Posso marcar com você às 18 horas? Você já vê o decorado e já conversamos pessoalmente, pode ser? Eu precisei, olha, quantas conversas, vamos colocar aqui. Vamos contar o bom dia, depois esse aqui que eu falo que ele clicou, 2. Depois a promoção, 3. Está dentro do que você procura, 4. Identificando a jornada de compra, 5. Eu troquei 5 textos com ele, ele me deu 3 respostas, 3 respostas, e eu já identifiquei o quê? Vamos para a visita. Tô sendo afobado aqui? Tô colocando pressão? Não, porque a conversa teve um propósito. A conversa não foi um textão pronto que depois eu vou ficar tentando agendar uma visita. Ele falou que está dentro do que procura. Passei o preço, né? Ele não falou nada, não reclamou do preço. Perguntei se ele está começando a procurar agora, ele falou que sim. Falei, então, bora visitar para você conhecer e pessoalmente a gente conversa melhor, né? Eu vou estar hoje atendendo o cliente às 17h30. Posso marcar com você às 18 horas? Você já viu o decorado e já conversamos pessoalmente, pode ser? Hoje não dá, pode ser sábado? O cara me respondeu 1 minuto depois, olha só. Pode sim, pode ser à tarde, porque de manhã já agendei alguns clientes já. Pode ser à tarde, depois das 14 horas? Sim. Pode ser às 15? Pode. Olha só, respondendo rápido aqui. A conversa foi fluindo, tá? Aí tem o Edilson, que a gente já viu. Vamos lá para os próximos. Vamos para o Eduardo. Olha só que bacana aqui. Fala, Eduardo. Boa tarde, tudo bem? Pessoal, eu entrei na foto de perfil dele. O cara é meio descolado ali, usa boné. Se não me engano, ele tá com uma moto na foto de perfil. E eu já senti mais à vontade. Eu falei, vou parecer que eu já conheço esse cara, né? Então eu falei que fala, Eduardo, boa tarde, tudo jóia? Lembrando que é minha casa, minha vida, hein, pessoal? Boa tarde, tudo jóia?
Mandei 15h53. 15h56 ele respondeu, boa tarde, beleza. Vocês já viram um lead responder tão rápido assim? Manda textão pronto para os seus leads para você ver se ele vai te responder na hora. Se ele responder, né? Joia. Prazer, aqui é o Rogério. Você se cadastrou para ter mais informações sobre empreendimento de apartamentos em Santa Bárbara. Fica ali próximo da Avenida da Saudade. Estamos com condições incríveis de lançamento. 2 quartos com varanda. Está dentro do que você procura? Aí ele me perguntou, não é próximo da Avenida da Amizade? Porque na verdade eu tinha escrito errado aqui. Eu escrevi Saudade, mas na verdade é Avenida da Amizade. Aí, isso mesmo. Desculpa, escrevi errado. Está com um preço muito bom de lançamento. Inclusive, estamos com documentação grátis exclusiva para esse mês de lançamento. Já estou jogando um gatilhozinho ali de, olha só, nesse mês de lançamento, essa condição, hein? Aí, beleza. Eu perguntei se ele já começou a pesquisar, né? Olha aqui, ó. Aqui tá um pouquinho fora de ordem, mas dá para entender, tá bom, pessoal? Eu mandei para ele, você já chegou a fazer alguma simulação para ver valores de entrada e etc? Estou fazendo o que aqui? Identificando a jornada de compra, identificando se é frio, morno ou quente. Lembra das aulas anteriores? Ainda não, vou começar a olhar ainda. É um cliente frio do frio do frio. Mas, se eu quiser, eu esquento ele, né? Como que eu esquento ele? Vamos lá. Olha só, não tem comprovante de renda, eu sou freelancer e trabalho de motoboy, no iFood às vezes. Olha só o profissionalismo. Bacana, está falando com a pessoa certa. Sou especialista na compra do primeiro imóvel. Vou te ajudar nessa jornada. E aqui eu fui trocando ideia. Você tem extrato bancário das suas movimentações? Lembra, né? O corretor é aquele que o vendedor é aquele que resolve uma dor. Ele tem uma dor. Ele não tem comprovante de renda. E o que a gente deve fazer? Tentar solucionar essa dor. E quando o cliente percebe que nós estamos tentando solucionar uma dor, ele responde no WhatsApp, ele percebe, pô, esse cara ele quer me ajudar, esse cara não quer me empurrar uma venda. E o cliente percebe, né? E aqui fui conversando, fui pedindo algumas informações, ó, conversa fluindo, depois aqui, ainda no Eduardo, beleza, vou fazer uma simulação para você ter uma noção e te encaminho em breve. Mandei uma simulação em PDF para ele com o nome dele. Simulação Eduardo, em PDF, hein? Olha que personalização no atendimento. E aí, lembra que eu falei que no WhatsApp não se põe pressão no cliente, porque senão ele vai parar de falar com você, porque no WhatsApp é muito fácil o cara parar de falar com você. No WhatsApp é muito fácil o cliente te bloquear. Então, se colocou pressão, vai tomar bloqueio e vai ficar no vácuo, tá? E olha só o que eu fiz. Segue uma simulação para você ter uma noção de valores. Lembrando que é só uma simulação, é só para você ter uma base. Quando você enviar a sua documentação, aí sim teremos os valores reais de aprovação, mas não foge muito disso. E olha aqui que bacana que eu mandei depois. Imagino que o seu dia seja corrido, então analisa com calma e me fala o que achou, combinado? Aqui eu tô deixando o cliente um pouquinho mais à vontade. Eu mandei a simulação e não mandei. E aí, o que achou? Gente, se coloquem no lugar do cliente. Às vezes o cara tá na rua dirigindo, o cara tá trabalhando, o cara tá almoçando, o cara tá brincando com os filhos. E aí você manda uma simulação e vocês acham que o cara já vai abrir a simulação, vai olhar, já vai querer agendar uma visita. Calma, gente, vamos com calma. O cliente percebe no WhatsApp quando você é um corretor calmo, que você é um corretor que respeita o tempo dele, que você é um corretor que não fica forçando, e é tudo estratégico isso aqui. Vai forçar a venda, repito, na mesa com o cliente, não no WhatsApp, porque no WhatsApp você vende a visita e não o imóvel. E aqui ele falou, ok, né? Aqui o cliente, pô, esse cara aqui, ó, em momento nenhum na conversa, eu mandei nenhuma conversa com nenhum cliente, eu mandei o PDF do book, do empreendimento, nenhuma conversa eu mandei um textão falando de todos os itens de lazer que tem no condomínio. É o básico, 2 quartos, sala, cozinha com banheiro, no bairro tal, é ali mesmo que você procura? Perfeito. Qual que é a sua renda? Já fez alguma simulação para identificar a jornada de compra? Já fiz, estou começando a pesquisar agora.
Perfeito, vamos agendar uma visita. É tão simples quanto parece, pessoal. E aqui, vamos lá para a Tati. A Tati é uma cliente bem interessante. Vamos lá. Primeiro ponto, por que é Tati, né? Porque ela se cadastrou como Tati no CRM, tá? Não é Tatiane, Tatiana, e eu criei uma intimidade sem conhecer a pessoa, então realmente é Tati. E aqui eu mandei estratégia, né, de curiosidade. Olá, bom dia, Tati. 10h55. 11 horas ela respondeu, bom dia. Às vezes ela tá até na correria do trabalho dela aqui, às vezes ela tá até saindo para almoçar no horário de almoço dela, às vezes ela tá até dirigindo, mas ela vai te responder, porque a curiosidade é maior, né? A curiosidade fala mais alto. Então, 5 minutinhos depois ela já me respondeu. Vocês já viram os leads responder tão rápido assim? Difícil, né? Prazer, me chamo Rogério, corretor especialista no programa Minha Casa Minha Vida. Você deixou o seu contato no anúncio dos apartamentos que estamos lançando em Santa Bárbara. Fica próximo à Avenida da Amizade. Condomínio fechado, 2 quartos, com varanda. Está dentro do que você procura? Sim. 1 minuto depois ela respondeu. Lembra que eu falei no comecinho aqui? Qual que é a ideia de gerar essa curiosidade? A ideia é obter a primeira resposta da pessoa. Porque quando ela te dá a primeira resposta, e aí você precisa ser rápido depois, ela fica mais suscetível a continuar a conversa. Ela fica menos propensa a te deixar falando sozinho, porque ela já deu o comprometimento dela com a resposta dela, né? Algumas pessoas ainda assim não vão responder? Sim, mas você aumenta a sua probabilidade de resposta do cliente. E aqui ela continuou, né? Sim, é o apartamento do Janaína? Aí eu perguntei, Janaína? Né? Depois eu fui descobrir que é um concorrente, né, que tem lá. E aí, enfim, continuei a conversa. Aí depois eu respondi, não, o nosso está na planta, construindo agora. Por isso que estamos com boas condições. Entrada em 72 vezes, desconto de 20 mil e também documentação grátis. Aí nesse áudio, se não me engano, ela mencionou que ela mora perto, né? Aí eu escrevi, legal, pertinho. Agora é que tá. Agora é que eu fui tentar fazer uma pergunta para identificar a jornada de compra e fiquei no vácuo. Vamos ver como que eu fiz para resgatar essa conversa, esse follow-up, né? E aí, pessoal, ela simplesmente parou de me responder, né? Mandei aqui mensagem 11h11, 11h12, né? E aí parou de responder. Isso aqui eu mandei era 11 horas da manhã, e aí à tarde vocês percebem que eu não mandei mais mensagem, né? Tentando fazer um follow-up ali. Até mesmo, pessoal, porque assim, eu fiz esse conteúdo aqui muito, assim, me desdobrei mesmo, porque vocês sabem da minha correria, né, viagem, palestras, o certo aqui era talvez eu já fazer aqui uma tentativa na parte da tarde ou no comecinho da noite. Por conta da minha correria, acabei mandando no dia seguinte às 9h30 da manhã. Olha só, o primeiro script ali para o cliente que parou de te responder. Bom dia, Tati, tudo bem? Nos falamos esses dias, eu imagino que você esteja procurando imóvel agora, surgem muitas dúvidas, mas estou aqui para te ajudar nessa jornada. E nós estamos com condições especiais somente para o lançamento. O que acha de vir conhecer o decorado e entender melhor como funciona o financiamento? Né? É um script aqui para tentar resgatar a nossa conversa. É um script onde eu procuro entender o cliente sem forçar nada, né? Um script estratégico, inteligente ali. E aí, vamos ver a continuação da conversa aqui com a... Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque não quero que vocês leiam o restante, para ficar de surpresa aí. Olha só, aqui embaixo. De novo, tentando fazer follow-up. Bom dia, Tati. Esse aqui é um script bom também, tá? Imagino que o seu dia seja corrido, por isso não me respondeu. O que acha de conhecer o decorado? Ou poderia ser, bom dia, Tati, imagino que o seu dia seja corrido, por isso não me respondeu. Qual horário fica melhor para falarmos? Então, esse script aqui do comecinho aqui, ele é muito bom, finalizando ali com algum tipo de pergunta estratégica também, tá? E aí, gente, eu mandei nesse dia, mandei no outro dia, mandei depois de novo, nada de resposta, né? E aqui vem um script milagroso aí, que ele serve muito bem para o cliente que não te responde. Se você tiver 10 clientes que pararam de te responder,
pelo menos uns 7 vão te responder. Faça o teste e depois comente lá no nosso grupo de alunos. Olha só o script. Mandei de noite, tá? 19 horas. Boa noite, foi algo errado com o meu atendimento, por isso não responde as minhas mensagens. Por gentileza, se eu errei em algo, por favor me avisa, para que eu possa corrigir nos próximos atendimentos. O seu feedback é muito importante para mim, inclusive estou ansioso para te ajudar nessa conquista. Obrigado. Passou 1 minuto, ela me mandou um áudio pedindo desculpas, dizendo que ela está trabalhando como Uber das 7 da manhã às 11 da noite e não está tendo tempo para nada. E aí ela me mandou um áudio pedindo desculpas, e aí aqui depois eu mandei, olha só, ufa, né, até brinquei aqui porque ela foi um pouco mais extrovertida no áudio. Ufa, que bom então que não foi o meu atendimento. Está desculpada, risos. Né, aqui eu já criei ali uma certa conexão com o cliente, né? A hora que estiver tranquila, dá uma olhada nas mensagens que eu te mandei. Não quero que você perca essa promoção de lançamento, ok? Obrigado e desculpa novamente. Sabe aquele lead que não responde mais, corretor? Olha só aqui o tanto de follow-up que eu tentei fazer. E esse follow-up aqui, né, foi algo errado com o meu atendimento. Você jamais pode mandar esse script para o cliente que você mandou o textão pronto, tá? Porque esse follow-up, ele é estratégico, né? Por quê? Porque você faz a pessoa sentir culpa de algo que ela não fez. E as pessoas que sentem culpa de algo que ela... E as pessoas que são, entre aspas, acusadas de algo que ela não fez, elas tendem a se manifestar, elas tendem a se defenderem, né? Então aqui, esse script você só pode mandar depois que você criou uma boa conexão com o cliente, realmente trocou perguntas e respostas com o cliente, e depois também que você tentou fazer um script um pouquinho menos agressivo, que seria, por exemplo, esse aqui, né? Eu imagino que o seu dia seja corrido, por isso não me respondeu. Último caso, você tentou vários follow-ups ali, o cliente não responde mesmo, mandem esse script aqui, tá? No caso do Eduardo, também parou de me responder. Bom dia, lembra que o Eduardo, eu mandei a simulação e deixei ele à vontade para olhar e me responder no dia seguinte? Então, beleza, no dia seguinte fui lá, 9h54 da manhã. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Você analisou a simulação? Lembra que eu falei na aula de follow-up que o follow-up assertivo ele é baseado na conversa com o cliente? O follow-up assertivo ele é baseado em algo que ficou pendente a ser tratado na conversa? É isso aqui, ó. Vocês percebem que tudo, exatamente tudo que vocês aprenderam aqui em todas as aulas é o que eu aplico aqui nos meus atendimentos e é o que dá certo. Todos os clientes vão responder? Não, não existe milagre. Mas o que existe é você aumentar e muito a sua taxa de resposta, a sua taxa de conversão aí com os seus clientes, levando, né, para a visita. E aqui, mandei, ele não respondeu, era 10 horas da manhã. 11h43, mandei de novo. Bom dia, Eduardo, eu imagino que o seu dia seja corrido. Primeiro script aqui para o lead que não responde, por isso não me respondeu. A hora que tiver um tempinho, me fala o que achou da simulação. Tá vendo que é um script inteligente? Não é um script, não é um follow-up, né? Não é um follow-up daqueles que você fica mandando. E aí, vamos agendar uma visita? E aí, o que achou das fotos que eu te mandei do empreendimento? O que achou? Conversou com seu marido? Enfim, scripts, follow-up sem fundamento nenhum. Os meus follow-ups, eles têm fundamento. Eles são follow-ups inteligentes, baseados naquilo que foi tratado na conversa. Então não existe script pronto. Existe você entender, né, ter um entendimento de tudo isso aqui para você montar um script com base na conversa personalizada com o seu cliente. Não me respondeu ainda, olha só, várias tentativas. Bom dia, Eduardo, tudo bem? No dia seguinte, conforme conversamos, podemos tentar a sua aprovação mesmo sem olerite. Vamos agendar uma visita essa semana, o que acha? Tem disponibilidade na quarta e na quinta. Mandei 9h37, 3 tentativas de follow-up e nada, mesmo sendo um follow-up bem assertivo, né? E aí eu dei aquela apelada, né, pro script final. Boa noite, Eduardo, foi algo de errado com o meu atendimento, por isso não responde as minhas mensagens, né, igual eu mandei pra Tati. Olha só, na hora ele me respondeu, boa noite, muitas mensagens, amigo, acabou passando.
mas agora tive um imprevisto e vou ter que parar, vou ter que dar uma parada de pesquisar. Acho que foi isso que ele escreveu ali. Pessoal, beleza, o Eduardo ele é um cliente que não tem comprovação de renda, realmente é um lead frio, mas o Eduardo, a Tati principalmente, que me mandou um áudio dizendo que ela tem sim interesse, mas ela tá muito corrido no serviço dela. A Tati, se fosse qualquer outro corretor, desistiria dela. Mas o que eu fiz com a Tati? Coloquei ela lá no meu CRM e coloquei uma observação. Cliente está trabalhando como Uber, está sem tempo de visitar, tal. Fazer contato daqui tantos dias. Né? Não posso dar um intervalo muito longo também. Fazer contato daqui tantos dias. Quando eu fizer contato com a Tati, vamos supor daqui 7 dias, eu vou mandar um áudio para ela, porque eu já criei uma certa intimidade, entre aspas, com ela. Eu vou mandar um áudio para ela falando o seguinte: bom dia, Tati, tudo bem? A gente conversou na semana passada, né? Você falou que estava na correria aí do Uber, e aí, como que tá o serviço? Tá na correria ainda? Tá mais tranquilo agora? A gente precisa conversar para agendar uma visita naquele empreendimento. Estamos agora no lançamento, estamos com condições especiais. Você não pode perder essas condições. Tá vendo só que follow-up inteligente, baseado em informações que foram estabelecidas ali no diálogo? Então, é isso, pessoal. Olha só o meu funil. 23 leads, 18 leads em atendimento, 18 leads responderam, trocaram informações comigo ali. Agendei 3 visitas, um cliente para análise de crédito e uma venda. Detalhe, essa venda o cliente indicou um parente dele para comprar, viu? Então essa conversão aqui foi melhor ainda. E é isso, pessoal. Finalizo aí, câmeras podem focar aqui em mim. Finalizo esse módulo. Pode ser que de repente eu acrescente mais aulas aqui ao longo dos próximos meses aí, de acordo com mais atendimentos que eu for fazendo aqui, sentindo a necessidade de colocar mais aulas, vocês passando o feedback lá no grupo, de repente de uma aula que você queria colocar aqui e de repente não teve, enfim, se quiser também eu subo uma campanha de alto padrão para mostrar os atendimentos que eu faço com cliente de alto padrão, que já é um pouquinho mais diferente. Enfim, pessoal, espero de verdade, de coração, que vocês tenham entendido cada detalhe de cada aula aqui e que vocês potencializem mais ainda aí as suas conversões, porque é isso que importa, né? Não adianta gerar tráfego sem resultado, sem vendas. Então é isso, obrigado, forte abraço, tamo junto.